Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Nós estamos estudando a carta de Paulo à igreja em Filipos, ou seja, alegria no lugar onde estou. É a lição que nós estamos estudando baseado na carta de Paulo aos Filipos. Nós vamos ver hoje o nosso primeiro tópico, os sofrimentos que Paulo enfrentou. Mas parece contraditório, nós estamos falando sobre alegria no lugar onde estou. E nós vamos ver sobre os sofrimentos. Sofrimentos não traz alegria, sofrimento não traz prazer. Mas nós vamos ver o que Paulo quer dizer com isso. Os sofrimentos que Paulo enfrentou, baseado em Filipenses capítulo 1, do verso 12 a 18. Quais sentimentos temos quando passamos por situações desesperadoras? Fiz essa pergunta para você entender o porquê que Paulo está dizendo sobre os seus sofrimentos e porquê que ele tem alegria aonde ele está. Então, quando nós passamos por situações desesperadoras, quais sentimentos nós temos? Nós vamos ver que quando nós passamos por sofrimentos ou situações desesperadoras, é muito fácil questionar a Deus, nos tornar uma pessoa amarga e magoada. Assim, nunca seremos uma pessoa grata e alegre. Então, todas as vezes que nós passamos por situações difíceis, as nossas atitudes é questionar a Deus, é reclamar, murmurar, é querer abandonar tudo e ir viver a vida, esquecer de tudo em relação com Deus. Mas, se nós vivemos dessa forma, nós tornamos uma pessoa amarga e magoada e não temos uma vida de gratidão e de alegria. Provérbios capítulo 15, verso 13, nos mostra: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Se nós ficamos tristes, magoados com as situações que nós estamos enfrentando desesperadoras, nós não vamos ter alegria. E alegria causa tristeza. A falta de alegria causa tristeza. E a tristeza, o abatimento do espírito. Mas a alegria do Senhor, ela aformoseia o rosto. Ou seja, ela muda toda e qualquer situação e toda e qualquer atitude. Ao invés de reclamarmos, nós vamos agradecer, mesmo passando por situações difíceis. Quais motivos pela qual Paulo podia ficar magoado e qual foi a sua atitude? Paulo conseguiu superar qualquer sentimento de mágoa, porque seus olhos estavam voltados para a obra pela qual foi chamado. Porém, vemos dois motivos que podiam ter causado mágoa e tristeza em seu coração. Então Paulo, ele não está triste, não está magoado, não está abatido pelas situações que ele estava enfrentando, porque o que importava para Paulo era realizar ou era fazer a obra, testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Ele estava mais preocupado com isso em relação às situações que ele estava enfrentando. E que situações que ele estava enfrentando que podia causar mágoa e tristeza em seu coração. A primeira atitude, nós vamos ver a injustiça que ele estava passando em relação a ser preso e ser julgado. A injustiça das cadeias. Filipenses capítulo 1, verso 13. E o segundo motivo, a inveja de colegas, de amigos que ouviam e que ajudavam e cooperavam com ele no Evangelho. Filipenses 1, de 15 a 17. Então vamos ver o primeiro, a injustiça das cadeias. Em Filipenses capítulo 1, verso 13, Paulo fala: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então você vai falar assim, mas aonde está a injustiça das cadeias? Paulo aqui, nesse verso, ele está com o coração alegre. Por quê? Porque a injustiça que ele estava sofrendo em relação à prisão e ao julgamento, ao invés de surtirem efeito contrário, ela surtiu efeito diferente do que eles imaginavam. Ou seja, Paulo estava pregando o Evangelho mesmo estando nas prisões. É difícil entender pela razão humana, a não ser pela fé, alguém ouvir o que Paulo ouviu sobre as acusações que fizeram contra ele.
Vejamos, ou seja, Paulo estava sendo injustiçado das cadeias, por quê? Porque ele estava preso e estava sendo julgado. Mas qual era o motivo? Qual era a razão? Então veja o que as pessoas que estavam julgando Paulo estavam falando a respeito de Paulo. Primeiro, o comandante em Jerusalém, Atos 23, 29. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Então o comandante estava abismado de ver as acusações que fizeram contra Paulo, mas eram acusações infundadas, que não mereciam nem julgamento, nem prisão e nem condenação de morte. O governador Festo, Atos 25, 25. Porém, eu achei que ele nada praticara possível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Então, Festo estava disposto a soltar Paulo, porque ele não praticara nada para ser condenado à morte. Mas como ele havia apelado para o imperador, eles mandaram ele para César. Em Atos 26, 30, o rei Agripa. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então nenhum dos seus que estavam julgando Paulo estava disposto a condená-lo, porque ele não fizera nada. Então a prisão de Paulo era injusta, mas mesmo assim ele estava com o coração grato a Deus por estar preso. Contudo, Paulo via que o que estava acontecendo estava contribuindo para o progresso do Evangelho, para o crescimento do Evangelho, para a pregação do Evangelho. Mas aí vemos o segundo motivo pela qual Paulo poderia entristecer e magoar, que era a inveja dos colegas, dos amigos de Paulo. Filipenses 1, de 15 a 17. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles que proclamam por inveja e porfia, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Filipenses capítulo 1, 15 a 17. Então o que Paulo está mostrando para nós? Uma vez que Paulo estava preso, alguns amigos aproveitaram a situação para exercer a primazia, tomar o lugar de Paulo, assumindo o lugar dele, deixado por ele. Não estava pregando heresias, mas levantando questões a respeito das algemas pela qual Paulo estava preso, para que seus interesses fossem satisfeitos. Ou seja, estavam querendo tomar o lugar de Paulo, suscitando acusações em relação às suas prisões. Ou seja, que Paulo poderia ser culpado das acusações. E assim, eles poderiam estar satisfeitos porque estariam tomando o lugar de Paulo. Contudo, qual foi a atitude de Paulo em relação a isso? Nós vamos ver que a atitude de Paulo em relação a isso, ele soube lidar com maturidade espiritual e alegria. Ele não estava preocupado se eles iam tomar o lugar dele ou não. É igual quando nós somos injustiçados, perseguidos, nós não temos que preocupar em relação a isso. Temos que preocupar em relação à pregação do Evangelho. Então Paulo não estava nem aí se eles estavam querendo tomar o lugar dele. Contudo, Paulo ele diz: todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo se alegra porque eles estavam querendo tomar o lugar dele, mas pregando o Evangelho. E pregando o Evangelho estava contribuindo para o progresso e o crescimento do nome de Cristo e do Evangelho de Cristo. Então o que nós aprendemos aqui, queridos? Que os sofrimentos que Paulo enfrentou
mostrou para ele que o melhor lugar que tinha era o lugar onde ele tinha alegria. E o lugar onde ele tinha alegria era estando na prisão, pregando o evangelho a todos que estavam ali, e aqueles que eram amigos também pregavam o evangelho. Então, quais sentimentos nós temos? Tristeza, angústia, mas nós não precisamos ficar assim. Por quê? Paulo podia ficar magoado, mas a sua atitude foi se alegrar. Por quê? Porque o evangelho estava sendo pregado dentro da prisão e fora da prisão. Então ele foi injustiçado nas prisões e ele teve inveja dos colegas. Mas mesmo assim, jamais questionou a Deus, jamais murmurou, porém sempre estava com o coração alegre por fazer a obra de Deus, pregando a Cristo Jesus, o Salvador e Senhor de todo aquele que nele crê. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos por causa do teu grande amor para conosco. Aplica esta palavra em cada coração, para que possamos viver debaixo da tua graça. Não é o lugar, Senhor Deus, que faz a nossa vida, mas a nossa vida cheia do teu Espírito Santo é que vai fazer o lugar, e fazer o lugar melhor, porque Cristo estará ali, reinando, abençoando, fortalecendo e sendo pregado e vivido através do nosso testemunho. Abençoe cada família, ó Pai, que cresça em estatura e graça diante do Senhor. Sustenta-os debaixo da tua mão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.